É porque sua vida ficou bastante corrida, né? É verdade. Mas foi legal, foi maneiro. Foi bem divertido. Massa. Eu comi bastante. Eu acho que esse é o intuito dos aniversários, né? Um Para deles. os convidados. Aniversário de 15 Eu anos é comi legal. bastante. Eu acho que essa foi a parte mais divertida. Porque tinha muitas comidas legais. Massa. Pois é. E aí, como é que tá aí? Tá legal, mano. Tenho aprendido bastante. Tem sido uma dinâmica muito diferente do que tava sendo lá em Abrantes. Aqui. É, aí. Lá. É, lá, né? Pra mim é lá, pra você é aí. É. E eu já tinha ficado aqui, só que agora tá um pouco diferente, porque a gente não tá fazendo o que a gente costumava fazer todos os dias, que é aqui a gente fazia atendimentos sociais a pessoas que estavam em situações de rua, né? E aí a gente oferecia banho, corte de cabelo, café da manhã e almoço. E tinha os momentos de culto evangelístico, onde a gente informava sobre a questão de acolhimento e tal. Principalmente evangelizava, né? Eles pregavam pra eles e tal. Tinha um culto, fazia um momento de louvor e tal, era bem massa. Aí tinha o momento do banho, pá. Eles trocavam, a gente oferecia a troca de roupa também. E aí era muito da hora, né? A gente conversava com os caras e trocava ideia. E aí era massa. E aí agora tá rolando uma reforma do banheiro. Aí não tá tendo mais os atendimentos porque não tem como ter com a reforma. E aí tá reformando os banheiros pra melhorar. E aí agora a gente tá fazendo outras coisas, né? Tipo, muito diferente do que era. Mas tá sendo muito massa porque eu tenho aprendido bastante. Tem sido um tempo de reflexão muito grande sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente tem que fazer, sobre trabalhar em equipe com mais qualidade. Você é bom trabalhando com a equipe, Gui? Eu acho que. Mais ou menos. Ok, você já respondeu. Tipo assim, no colégio eu gostava, tá ligado? Só que eu acho que eu preferia fazer os bagulhos sozinho. Só que a vida não é assim. Você não pode viver sozinho. Aí você vai O que você aprendendo. preferia fazer sozinho? Você preferia fazer sozinho? Eu preferia, mas por quê? Vamos ver se a gente tem os mesmos motivos. Tá. Por E que você preferia fazer? eu acho que quando as pessoas falavam as ideias delas, eu ficava sem saber como expressar as minhas ideias, que eu achava que poderia ser melhor. E aí eu ficava, velho, eu não quero fazer essa ideia que essa pessoa tá falando, porque não tem nada a ver, o bagulho é, tipo, desse jeito aqui, eu acho. Só que aí eu não conseguia colocar pra fora e eu ficava, e aí eu não queria discutir, e aí eu não, tá ligado? Mas quando era com pessoas que eram meus amigos, eu gostava de fazer, tipo, em dupla. E aí, tipo tinha brothers meu que eram muito legais e a gente conseguia ter várias ideias criativas juntos. E aí eu gostava, tá ligado? Mas eu fui bem. Eu tenho sido bem trabalhado nisso durante esse período que eu tô aqui e tem sido bom, tá ligado? Trabalhar em equipe. E agora eu tô muito melhor, eu acho. Trabalho em equipe é muito complicado, porque envolve muitas coisas, velho. Não é que eu tenho problema em respeitar as ideias do outro. Eu não tenho problema nenhum nisso. Aham. Mas é muito difícil você. Ai, sai daqui. Você expressar o seu ponto de vista sem querer parecer que o seu ponto de vista é melhor. Entendeu? Porque, tipo, às vezes a gente não quer isso. Mas tem pessoas que entendem dessa maneira. E acho que é por isso esse receio que a gente tem de dizer que talvez se a gente fizer do jeito que a gente está pensando não fique melhor. E a pessoa fica, por que o seu jeito vai ser melhor que o meu? É. E é muito difícil você tipo, explicar, não, eu não quis dizer isso, eu só acho que... Porque é difícil você explicar que você acha isso sem querer dizer que do seu jeito. Mas pensando bem,
talvez a gente. Talvez esteja errado mesmo, a gente, né? Às vezes eu tava muito errado. Eu Às tenho vezes a gente pode certeza estar disso. muito errado e porque na nossa cabeça faz sentido. E aí a gente acha que vai dar certo, mas talvez o outro esteja certo. E a gente tem mania de achar que a gente, do nosso jeito, sempre é melhor. Uhum. Mas a gente foi criado pra viver assim, né? Em sociedade, em comunidade. E em sociedade, em comunidade, você tem ideias divergentes e você precisa aprender a lidar com isso, porque senão você não vai viver bem. A gente foi criado para se relacionar com pessoas, né? E relações exigem renúncias, exigem aceitar que a ideia do outro possa ser melhor que a sua, exigem saber como é a melhor forma de discordar. E isso é muito estranho, porque eu acho que quando a gente está trabalhando em equipe, a gente está trabalhando em um só propósito, né? Uhum. Então, a questão não é sobre qual ideia é melhor, a questão é como que vai ficar melhor, né? O que é proposto, sei lá, o projeto. Exato. Não é o que é melhor pra mim, né? Isso não é o que é melhor pra você, não é qual a ideia é melhor, é como que a gente pode fazer isso funcionar. Então, o propósito acaba se tornando menos importante. O que acaba sendo mais importante é quem teve a ideia. Visão. Isso acontece tipo, de diversas maneiras, né? Na nossa vida. Essas coisas acontecem. Não só se tratando em trabalho em equipe, mas, tipo, na nossa convivência mesmo, com família, com as pessoas. E aí, vai começar? Se eu te falar que eu já comecei. Tem quanto tempo que você já começou? 7 minutos e 24, 25, 26, 27 segundos. Você disse pra mim que ia avisar. É verdade. Não, você disse talvez. Ok. É verdade, olha aí. Você tem uma péssima memória. Sim. Top 10. Isso é uma ofensa, não, né? Não, mais, mano, sinceramente. É a realidade, né? Quando você considera algo como fato, ele para de te ofender. E com isso, nós iniciamos mais um papo. Que introdução incrível, hein? Estamos aqui com a nossa convidada especial de hoje. Eu adorei a apresentação. Ela tem olhos grandes, um cabelo legal e um rosto com formato de batata. Ela é Tassiane, palmas pra ela. Pô, muito Você não bom, vai me chamar velho. de narcisista se eu bater palma pra mim mesmo, né? Não, pode bater. É porque naquele dia a gente tava conversando sobre isso, você ficou um pouco... Uou! Será que não tem alguma coisa por trás dessa autoestima toda? Mas sabia que isso é um ponto pra mim, velho? Porque eu tava conversando com o brother hoje. Hoje não, esses dias. Eu não sei se eu troquei essa ideia contigo, mas talvez pra mim isso mexa um pouco porque eu não sei lidar muito bem com isso. Eu acho que eu conversei contigo aquele dia. Eu acho que você falou. Aí é barril pra mim. Ficar... Tá ligado? Enfim. Você já conversou comigo sobre isso algumas vezes. Assim, algumas vezes algumas vezes rasa, né? De maneira assim, bem supérflua. Outras vezes de uma maneira mais profunda, que foi daquela outra vez que a gente ficou na ligação. Mas é isso, eu não sou narcisista, tá? São palavras suas. Que é isso? Isso, e eu sou certa de que... Brincadeira, rapaziada. É verdade. Mas ó, aquele papo que a gente tava antes é da hora porque é uma parada que
Eu acredito muito que Deus tem trabalhado muito em mim ultimamente. Porque A questão da equipe? também, mano, mas isso envolve tantas paradas. Porque se você for parar pra pensar, o fato do ser humano ter que se relacionar com outros e isso ser uma, sei lá, às vezes uma pressão pra gente se relacionar bem e ser difícil, é algo que tá presente muito em várias áreas Eu acho. da nossa vida. É, E isso tem sido muito trabalhado em mim, mano. Tipo, eu não tinha percebido o quanto tudo isso se conecta, mas se a gente for parar pra pensar, todas as áreas da nossa vida tem a ver com isso. Porque a gente tá cercado de pessoas. relacionamentos. Sim, É, porque a gente já nasce se relacionando, né? é, A gente já nasce. Quando a gente é bebezinho, a gente já tem nossos primeiros relacionamentos, que é com os nossos pais e tal. Então a gente já nasceu aprendendo que a gente precisa disso, sim. né? É uma necessidade mesmo. Que bizarro, né? A gente precisa se E relacionar. o doido é que a gente A gente. não é ensinado sobre isso. A gente meio que É, aprende com a vida e fala, ah, beleza, é assim que as coisas são. exatamente. A gente não é ensinado, né? O porquê que a gente. Por que é interessante se relacionar? Porque tem pessoas que acham que não. Que, tem pessoas que omitem, né? Essa necessidade de se relacionar. Sim, Quando na verdade todo mundo tem essa necessidade. Só que é. tem pessoas que, não, eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho, eu não preciso de amigos. E isso é muita mentira. Isso acho que nem a própria pessoa acredita nisso. Porque a gente não nasceu pra ficar sozinho. Isso é Uhum. fato. Isso gera vários traumas. Eu acredito que quando a gente não cresce. É um bagulho que eu tenho pegado muita visão, velho, pra quando eu for pai, tá ligado? Porque é Uhum. uma das tarefas muito. É a coisa mais difícil do mundo pra mim. Eu acho que é você criar um ser humano bem. Porque imagina, velho, uma responsabilidade. Eu acho que a gente pensa dessa maneira, se espelhando nos nossos relacionamentos com os nossos pais. É verdade. E a gente se baseia muito nisso. E aí a gente cria um ser, né, um ser humano, um bebezinho, uma criança, sempre se baseando nessas experiências que a gente teve com nossos pais. Sempre se baseando. E eu acho que é aí que a gente erra. Porque a gente não tem que pensar no que você quer transformar aquela criança, porque querendo ou não, os pais têm esse poder Uhum. de moldar, né? Moldar um ser que ele quer que seja daquele jeito. Talvez eles não saibam mudar do jeito correto, né? Do jeito que eles querem corretamente, mas eles fazem com o propósito de que ele já tem uma imagem de quem ele quer que o filho dele seja e ele vai trabalhar naquilo. Uhum. Talvez de maneira errada, talvez não chegue no que ele quer que seja, mas ele tem aquele propósito. E eu acho que é nisso que a gente peca. Que a gente não, que eu não sou mãe ainda, mas é nisso que os pais pecam, porque Deus, que é o criador de tudo isso aqui, ele deixa a gente ser quem a gente é, sabe? Ele tem propósitos, ele tem missões e tal, e só que ele não nos obriga a viver isso, sabe? Sim. Ele deixa que a gente se encontre, ele deixa que a gente amadureça, que a gente viva, que a gente tenha as nossas experiências e que a gente tenha os nossos próprios desejos e anseios e que no meio disso tudo a gente consiga se encontrar. E eu acho que é isso que nos torna quem a gente é, sabe? Quando a gente vive do jeito que é pra gente viver, sem que ninguém fique nos limitando, nos moldando, sabe?
sem que ninguém influencie no que a gente é. Acho que todo mundo veio pro mundo para ser o que é. E tem pais que não aceitam isso, né? Tem pais que acham que eles têm que moldar quem eles querem que isso seja. E eu acho que interessante. Eu acho que eu seria uma mãe muito boa, porque eu acho que meu papel de mãe é só cuidar e proteger e ensinar. E eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente quer o bem, a gente não tenta privar que as pessoas vivam os momentos ruins dela, porque a gente não vai estar ali do lado para sempre, né? E eu acho que os pais fazem muito isso. E é compreensível até, mas é um erro. Eu acho que eu seria uma boa mãe. Mas é possível, né? Ninguém sabe. Eu acho que é muito barril porque a gente tem uma visão, né, sobre os filhos que a gente quer no futuro. E como você falou, acho que isso se baseia muito na visão dos nossos anseios ou da falta que a gente teve, né? Tipo, um buraco que teve na minha infância. Aí eu, puxa, eu quero que meu filho não tenha isso, então eu quero que ele tenha isso desse jeito, porque eu quero fazer melhor e tal. A gente tem que saber separar, né? A nossa história é a nossa história. A história do nosso filho é a história deles. Muito bom. Sabe? A gente não pode ficar querendo fazer da história dele a nossa também, né? Acho que tem que ser algo particular. Sim. Eu acho meio complicado porque, tipo, a gente sabe que um moleque... Falando por mim, mano. E por todos, eu acho. Não, na verdade, eu não posso falar por todos, né? Só posso falar por mim. Mas... a gente... Justo. A gente percebe que até atingir um nível de maturidade, entre aspas, porque essa palavra é muito difícil de ser conceituada, mas um ser humano, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe o que é a vida. E os pais têm um papel muito importante, sabe? Nessa criação, nessa influência, em que caminho apresentar. Eu acho que a gente não pode deixar, tipo, você pode ser o que você quiser e tal, e não sei o quê, e deixar o filho sem uma instrução. Sem um norte. Ele é uma criança, ele não sabe de nada. Ele precisa de uma instrução, sabe? Uma instrução, não um roteiro. Sim. Não sei se posso dizer assim. Sim. Não um manual de como que ele deve fazer, assim, sabe? Eu acho que a gente pode instruir, tipo, auxiliar ele na descoberta, sabe? Isso. Tipo, fazer perguntas e mostrar coisas interessantes e apresentar coisas boas para ele, para que ele decida. Isso. Não pegar uma coisa e impor, sabe? Até porque mesmo se ele siga o padrão que você quer que ele siga, de que vai adiantar se ele tá seguindo só porque ele sabe que vai te agradar, sabe? Tipo assim, vai ser uma obrigação. Não vai ser porque Exatamente. Ele quer. Então você não vai se satisfazer. Isso é tão doido porque, tipo, a gente não conhece os nossos filhos. Assim, é muito difícil um pai conhecer o filho, sabe? Tipo, conhecer mesmo. É verdade. É muito difícil, muito difícil. A maioria dos pais não conhece os seus filhos. A maioria. Porque eles não estão interessados em conhecer o mundo do filho dele, sabe? Ele está interessado em apresentar o mundo dele querer que o filho siga isso. Mas não está interessado. Tipo, imagina quão incrível, quantas pessoas incríveis existem no mundo que nem sabem que são incríveis porque não se descobriram, sabe?
não se permitiram viver tudo que na cabeça dela fazia sentido, mas que para a família não fazia, e ela simplesmente ignorou, porque passou a enxergar como a família enxergava aquelas coisas, tudo que ela pensava, e seguiu que a família, mas quão incrível aquela pessoa poderia ter sido se ela seguisse, sabe? Sim. O que ela queria mesmo. Quantos artistas são descobertos só depois de velho, e você fica tipo, como assim? Mas só depois de velho que se descobre por causa que a família toda, ou sei lá, a vida da pessoa, sei lá. Eu acho que tem muita coisa que nos impede da gente ser quem a gente é. Principalmente hoje em dia. É. Não só os pais, mas muita coisa. E não que isso desvalorize o papel do pai em nortear, sabe? Eu acho que sim, é muito importante você buscar ser uma boa pessoa, melhorar quem você é, ter uma ótima visão ética Com da vida, certeza. né? Com De certeza. amor e enfim, para que você possa passar isso pro seu filho. E em alguns ensinar o que momentos, é respeito, sim, ensinar ética, né? Ensinar a ser uma exato, pessoa de... Né? Uma pessoa que pode conviver em sociedade. exato. E em alguns momentos É você vai ter que preciso. sim, ser mais inflexível com o seu filho, porque ele tá crescendo, tá ligado? Ele não tá pronto, entre aspas, tá ligado? Ele precisa ir sendo moldado, e às vezes a pessoa que, ou o que vai moldar o seu filho é a sua ação sobre ele. Eu só acho que a gente precisa tomar muito cuidado como a gente faz esse ato de moldar, porque se a gente não tomar cuidado isso pode prejudicar, mas eu acho que isso sim tem que ser feito, sabe? Por exemplo, eu tenho uma visão do que é o correto e tá tudo bem, tá ligado? Eu só não posso, tipo, querer obrigar o meu filho a ter a mesma visão do correto em todos os sentidos, né? Cosmovisão, moral, ética, política, até gostos, sei lá, sobre arte pessoal, enfim. Eu não posso obrigar. Porque, tipo assim, eu quero que o meu filho seja como eu idealizo. Todo pai é assim. Mas se o meu filho for o que eu idealizo porque eu obrigo ele, ele não é o que eu idealizo, tá ligado? Ele é algo que eu, tipo, sei lá, não é nem algo que é ele, é algo que é meu. E eu não quero que meu filho seja algo que eu construí. Eu quero que ele seja algo que ele construiu, tá ligado? Que eu só dei as coordenadas e ele fez uma coisa nova com aquilo que eu dei pra ele e beleza. E é muito doido Cara, porque a isso é gente tão tem que estar louco, que é como você preparado falou. pro nosso filho não tipo assim, e se o meu filho não suprir as expectativas que eu tenho, tá ligado? Pra ele. E se meu filho for pensar e discordar de várias coisas que não necessariamente estão erradas, mas só tão diferentes. Ou até que estão erradas mesmo do que eu acho que é certo, tá ligado? Isso é muito doido, porque o que eu vou fazer, tá ligado? É frustrante. Bizarro. Aquela frase clichê que como é? Acho que a esperança é amiga da frustração. Acho que é assim essa frase. Mas, infelizmente, quando a gente espera muito, a gente tende a se frustrar mesmo, porque a gente não pode colocar nossas expectativas em cima de alguém, sabe? Isso não diz muito sobre o amor. Verdade. Porque a gente não ama as pessoas porque ela está dentro dos nossos critérios para amar. A gente ama a pessoa pelo que ela é. E como é que é muito fácil eu amar um filho que é tudo que eu quero que ele seja. Visão. É muito fácil. E eu acho que tem muitas crianças que se moldam ao que os pais querem para ter esse amor, porque a gente quer pertencer a algo, e isso é normal. A gente quer pertencer a algum lugar. Como que você vai viver dentro de uma família que você não pertence, que você não sente que você pertence àquele lugar, que você não se sente amado, sabe? É de onde você veio. Então, a gente faz de tudo pra gente ter o amor dos nossos pais, né? E quando a gente não tem isso, a gente vira jovens rebeldes, E o revoltados. contrário também acontece, né?
os pais fazem de tudo pra ter o amor dos filhos e às vezes quando não tem, se frustram e é Tem barriga. muito isso também. Sim. É porque, tipo assim, não é sobre só pai e filho. É sobre a relação. É muito difícil falar sobre isso porque é algo já estrutural, né? Obviamente, né? Que a gente não é ensinado a criar relações, a É, amar direito, né? Porque eu acho que se a gente fosse ensinado há muito tempo atrás, até os dias de hoje, o que é que de fato é amor, o que é que de fato é respeito e tal. Tá tudo muito bagunçado, né? Mas isso já é antigo. E em todas as nossas relações, seja amizade, é muito difícil a gente amar o outro pelo que ele é. uhum, E acho que é por isso que tem muita gente de mentira no mundo. papo Porque, reto. como eu disse, a gente quer pertencer a um grupo, a gente quer se sentir amado, quer se sentir, sei lá, bem-vindo. Importante. E, e como tem pessoas que ela não ama você pelo que você é, e você precisa se enquadrar nos critérios dela para ela te amar, então que seja. Barriga. Vamos ser quem a gente não é. É. Ou então vão me moldar a pessoas. Tem gente que é É, assim, tá ligado? Em um sim. ambiente se, É assim que funciona. se molda e outro se molda de outra forma. Isso. Isso é em todas as nossas relações. Bizarro. Às vezes a gente é Por assim isso sem que. perceber. A gente se trata coisas de maneira Isso! diferentes perto de pessoas e É, lugares diferentes. Por medo. é isso. Exatamente. E às vezes isso é automático. É, Às exato. vezes a gente. Às vezes a gente está acostumado a viver assim. É difícil. Na adolescência eu era muito assim. Eu. Tipo, eu não sei se é um bagulho tão da hora assim. Porque eu acho que pode te prender e te colocar em uma caixa que talvez não seja tão bom na ótica de aproveitar tanto das outras coisas. Mas eu admiro muito uma galera que consegue se definir, tá ligado? E se colocar em ambientes, em grupos, em lugares. E hoje eu me vejo assim, tô nesse lugar, mas quando eu era mais novo eu ficava, poxa, mano, como é que alguém simplesmente chega e fala assim, poxa, esse é a parada que eu mais gosto do mundo e eu vou ser isso. Tipo, eu vou ser um hippie, ou eu vou ser um punk, ou eu sou roqueiro, ou eu sou rapper, ou sei lá, eu tenho esse estilo de vida. E eu ficava, caraca, que da hora, sabe? Isso é prejudicial quando você não se relaciona com outras pessoas fora da sua bolha, assim, né? E isso se relaciona com o papo que a gente estava falando sobre viver em sociedade e opiniões diferentes e saber como lidar com isso. Porque se você só se fecha na sua bolha, o grupinho da galera que pensa igual a você, você não tá vivendo em sociedade, você tá vivendo na sua bolha ali. E isso não é sociedade, tá ligado? Isso pode ser uma comunidade, Uhum. mas não é uma sociedade. E infelizmente isso acontece Sim. muito no segmento religioso e de fé que a gente vê. Não só no cristianismo, mas quase todas as religiões se fecham nas suas bolhas e não dialogam, não conversam, não têm contato, e isso é muito triste. Se ligou? E É quando. por, Hã, eu diga. acho que é exatamente por conta disso, de você precisar se enquadrar nos critérios da pessoa, sabe? Sim. Para você ser amado. Eu acho que isso é, assim, de ambos lados, né? Vamos falar da igreja, por exemplo. Uhum. A igreja, ela até vai atrás, assim, das pessoas e tal, mas elas deixam, não todas, é claro, né? Mas a grande maioria, vamos falar da maioria, né? A gente não tá sendo específico, né? A gente tá falando da maioria. E a maioria, ela, por mais que ela vá atrás das pessoas e tal, elas deixam os critérios delas bem explícitos, né?
todo mundo sabe qual é os critérios, o que é que você... o que é bem visto ou o que não é bem visto. Entendi. E... Você entendeu o que eu falei? Acho que sim. Tenta desenvolver mais. Ahn, tipo assim, quando você fala assim de alguém crente, você já Aham. imagina como é que deve ser as vestes dessa pessoa, Ok. como essa pessoa deve falar. Assim, Ok. como eu tô dizendo, não são todas as igrejas, não são todas as pessoas que são assim, mas a maioria, sabe? Aham. Já é bem, assim, quando você fala de alguém crente, você já consegue imaginar como que essa pessoa deve ser. Vive, pensa. Você consegue imaginar. Sim. Sim, você pode ser surpreendido, com certeza. Isso acontece. Mas, pô, não é tão comum você se surpreender. E isso eu acho que afasta um pouco as pessoas. Porque quando a pessoa quer pertencer a um determinado grupo, como a gente estava falando, ela quer se enquadrar, né? Ela não pode ser ela mesma. Elas precisam entrar nesses critérios para que ela consiga pertencer àquele grupo. Assim, eu tô falando intimamente, né? Aham. As pessoas, como a gente estava falando, as pessoas não amam pelo que o outro é. A gente ama o outro quando ele está dentro dos nossos critérios, que é bem mais fácil amar assim. Exato. Porque parece com Tipo, você. Amar isso, o que é. por exemplo, eu fazia parte de uma congregação, Ah, quase não sai, que isso era bem nítido, eu conseguia observar isso, sabe? Eu conseguia observar isso perfeitamente, tipo, tinha pessoas que eram diferentes, né? Que algumas eram mais rebeldes, tal, eram mais difíceis de aceitar as regras, sabe? aham. Mais resistente às mudanças, né? Às transformações e tal, tudo isso que a gente precisa disso, né? Uhum. De transformação. E tem pessoas que são mais resistentes a isso e tal. E essas pessoas são tratadas diferente, sabe? Aham. Essas pessoas não são. Assim, as pessoas não dão muito crédito para essas pessoas. Não acreditam muito que essa pessoa vai conseguir ficar por muito tempo, sabe? Eu conseguia Entendi. observar isso. Ok. E isso, para mim, é extremamente contraditório, porque a gente tem que pedir direção a Deus para saber lidar com esse tipo de situações. Sim. E, e eu acho que isso que é amor, sabe? Ok. Não é tipo dizer, essa pessoa não quer nada e pronto, acabou. Exato. Eu não acho que tem que ser dessa forma, sabe? Jesus nunca disse que seria fácil. Aham. Ele nunca disse. Ele nunca disse que a pessoa ia falar dele e que ia ser fácil, que as pessoas iam vir e pronto, virou crente, fiquei convertida. Não é dessa maneira. E eu acho que é isso que ele quis dizer com o amor tudo espera, né? Tudo suporta. E acho que as pessoas pregam sobre muitas coisas que tem na Bíblia, mas não muito sobre isso. Sobre o que de fato significa amor, sabe? Uhum. E eu acho que esse assunto sobre relacionamentos, sobre equipe, sobre tudo isso, é um assunto que precisa ser abordado de maneira assim super necessária nas igrejas, Com certeza. porque é através dos relacionamentos que a gente consegue alcançar pessoas. Então a gente precisa aprender o Exato. que é que de fato isso significa, né? O que é que significa o relacionamento,
como que a gente pode aprender, né, a lidar com isso, o que é amor de fato, e por que a gente não consegue amar quando o outro não é o que a gente espera, né? Você falou uma frase muito legal. É com os relacionamentos que a gente atinge as pessoas, atrai as pessoas, né? Alcança as pessoas. É através do relacionamento que a gente alcança as pessoas. Isso é óbvio. Isso é muito bom porque tem um dado. A gente estuda isso quando a gente... Fazendo um resumo bem rápido, no meio batista tem uma parada chamada visão da igreja multiplicadora. E, enfim, é uma visão para alcançar mais pessoas e tem toda uma estratégia e é muito da hora. E tem um dado que a galera traz sobre a questão de como o evangelho é propagado e os meios para que isso acontece. Aí tem, tipo, a porcentagem, né? Tipo, chamar pessoas para ir para a igreja, ou pregar nas ruas, ou entregar panfleto, ou internet, enfim. E aí o meio que mais é assertivo e dá certo é por meio de relacionamentos. Isso é um dado feito, tipo, em vários anos. E isso é muito doido, porque isso é muito ansioso se a gente não conseguir se relacionar direito com as pessoas. Porque, primeiro, a gente acaba passando algo que não é verdade, sem amor, como você estava falando, né? A gente acaba passando esse 1 Coríntios 13, como você disse, do amor, como algo tão bobo e ou superficial, que acaba sendo, tipo, eu trago você para um lugar que não é o lugar que eu deveria te trazer, segundo a ótica da parada que eu acredito. Isso é muito doido. Mas voltando pra... diga. Eu acho que isso aí que você falou acho que é onde eu queria chegar. A gente evangeliza, a gente, eu falo assim, a maioria, né? Eu gosto de frisar isso, pelo amor de Deus, porque tem lugares que a abordagem é diferente, que a forma de trabalho é diferente, mas eu tô falando da maioria e de um lugar onde eu já estive. Que a abordagem que eles fazem às pessoas, entendeu? O evangelismo deles é por obrigação, porque na Bíblia diz ide e pregar o evangelho a toda a criatura. Foi uma ordenança, né? E as pessoas fazem mais por ser obrigação do que por amor, de fato. Papo reto. Isso é verdade. E eu acho que Deus, eu acho que ele quis tratar disso como uma obrigação para que a gente entendesse a importância. Caraca! Se liga, né? Numa parada muito massa. Tava vendo um vídeo hoje, uma pregação muito boa de um mano que eu gosto muito, que o nome dele é Luciano Subirá. E aí ele fala sobre o amor. Luciano Subirá, o nome do cara. É o pastor. Muito bom, muito bom. Ouçam. Indico muito. Eu esqueci que a gente tava gravando. Então isso é bom, sinal de que a conversa tá boa. Eu estou confortável. Olha aí. E aí, ele fala uma parada muito da hora. Fala que... Basicamente o contexto é que ele tá falando sobre amar a Deus. E o nome da pregação, que virou um livro, inclusive eu tenho esse livro, que é muito bom. O nome é Até Que Nada Mais Importe. E aí ele cita um relato muito da hora da vida dele, né? Ele fala que Deus, ele não quer simplesmente que a gente ame ele por obrigação ou simplesmente ame ele por amar, mas que queira realmente ter esse sentimento e não só um sentimento, porque a gente sabe que amor não é só um sentimento, não é um sentimento, né? É uma ação, algo que você se dispõe a fazer. E aí ele cita algo muito da hora, que é um relato da vida dele, que a esposa tava brigando com o esposo. Se liga nessa história. E aí o cara chegou pra ele e falou: pô, essa mulher tá louca. Ela sempre reclamava comigo que eu nunca ia no supermercado com ela, porque eu odeio ir pro supermercado. Mas ela me chamou e aí eu falei: pô, dessa vez eu vou. E aí quando eu fui,
ela falou que não queria que eu tivesse ido, sendo que sempre ela falava pra mim pra ir, pô, vamos, e aí quando eu vou, ela fala que não quer ir, essa mulher tá louca, tal, não sei o que, ela fica me tratando mal agora por causa disso. E aí, quando ele foi conversar com a mulher falou pra ele assim, eu não queria que ele fosse, eu nunca quis que ele fosse, eu chamava ele, mas eu nunca quis que ele simplesmente só fosse. Aí ele falou, "Oxe, como assim?" Aí ela responde pra ele, ela falou assim, na verdade eu queria que ele quisesse ir, não que ele fosse. E isso é muito doido, porque se a gente parar pra perceber, existe uma diferença muito grande entre você querer, querer algo e você só querer, tá ligado? Porque você pode querer Uhum, porque você tá sendo obrigado. Se você tá sendo obrigado, eu uhum, quero. Óbvio que eu quero. Porque senão, sei lá, vai ser errado. Ou então eu vou te fazer mal. Ou então eu sei que você vai ficar triste. Mas eu não tô fazendo isso porque eu quero. Eu tô fazendo porque eu sei que se eu não querer, isso vai te deixar triste. Se ligou? Se eu não querer, uhum. isso vai prejudicar você. E eu não quero prejudicar você. Mas não é só eu não querer prejudicar você. É eu querer. Qual é o contrário de prejudicar? O contrário de prejudicar é Vou botar no Google. ajudar, sei lá. É isso. Eu não é que eu não quero te prejudicar. Eu quero te ajudar, tá ligado? É muito. Uhum, Existe uma diferença. Não é a mesma coisa se a gente parar pra pensar. Porque eu posso querer não te prejudicar, mas eu posso não querer te ajudar. Se ligou? eu acho que isso é interessante porque, tipo, a gente, olha, Jesus foi claro. Ele deixou as instruções, né? Ele deixou escrito o que ele queria, ele deu as ordenanças dele pra gente entender o quanto que aquilo era importante, porque se ele ordenando a gente não sabe fazer bem, imagine se ele não ordenasse. Ele deixou claro o que ele queria e ele ainda disse pra gente ser igual a ele. Isso é o suficiente, ser igual a ele. E se a gente for parar para observar, as vezes em que Jesus ele foi evangelizar, né, que ele foi falar de Deus, que ele foi atrás de almas, ele, a maioria das vezes, ele ia por parábolas, né? Sim. Ele analisava, né, as situações. Eu falo assim, porque quando eu leio, né, eu fico imaginando como que ele chegou àqueles finalmente, né? É. Porque, por exemplo, quando ele foi até Pedro, né, naquela passagem que Pedro jogou a rede, não pescou nada, e depois Jesus mandou ele voltar de volta. Não foi? Você Foi. lembra? Aham. Acho que é Lucas. Não sei. Acho que é Lucas. E ele ia até as pessoas para pregar usando as necessidades das pessoas, Sim. sabe? Tipo, mostrando que aquela pessoa tem uma necessidade e que com ele não vai ser fácil. Ele tem que ter trabalho. Que ele não fez simplesmente aparecer peixes ali. Ele mandou Pedro voltar lá pro meio do mar. Aí tem que voltar e jogar a rede de novo. Só que a diferença é só que eu tô. A diferença é só que eu que mandei, entendeu? E quando sou eu que mando, e quando sou eu que tô, acontece, entendeu? Eu acho que ele usa dessas maneiras para as pessoas entenderem que sem ele é mais difícil. Sem Sim. ele é tudo mais complicado, sabe? Exato. E não é por obrigação. Eu acho que É isso, pô. quando a gente vai fazer algo por obrigação, a gente não se atenta aos detalhes. A E aí gente não não se tem um amor atenta. ali na parada. O verdadeiro amor. Exatamente, porque quando a gente faz algo por amor, quando a gente quer muito fazer alguma coisa, a gente pensa em tudo. A gente pensa em como que a gente pode fazer isso dar certo, sabe? No primeiro não, a gente não desiste, porque a gente quer tanto aquilo que a gente Exato. insiste e insiste. E eu acho que é isso que a diferença entre
fazer algo por amor, fazer algo por obrigação, e eu acho que hoje em dia tem muito isso, Sim. de fazer algo por obrigação. E é doido porque essa parada que você falou do amor envolve isso em tantos aspectos, porque se eu não fizer por amor, mano, não adianta eu fazer, porque eu não vou fazer da forma que é correta, eu não vou fazer bem feito. E aí é isso, Eu sabe? acho, Existem coisas que eu sei que... Por que Jesus colocou ali, pô, façam isso, várias ordenanças e tal, pra gente fazer realmente como... Não, é uma ordem, pô, eu tenho que fazer, tá ligado? Mas você acha mesmo que ele ia querer só que você fizesse porque ele falou, como a história do casal, né? Óbvio que ela queria que ele fizesse e ela é, falava pra ele o que ela queria que ele fizesse. Mas ela não queria que ele fizesse por fazer, porque ele disse pra ele fazer. que isso é o mais interessante, a gente precisa ter vontade, a gente precisa querer, Sim, porque não adianta a gente fazer só porque tem alguém olhando. Isso é muito comum, isso é extremamente bizarro dentro da igreja, visão, porque muita gente faz as obrigações porque tem alguém olhando do lado. visão. É sério, isso é bizarro, velho. Isso meu Deus, eu fico tipo, as pessoas têm muito mais medo do julgamento das outras pessoas. Papo reto. Também por conta daquela questão de pertencer ao lugar e se adequar aos critérios do outro para você conseguir ser amado, para você conseguir se sentir que faz Inserido. parte daquele lugar. Sim, Também por causa dessas questões, você vê como que isso é grave. Isso acontece até dentro da igreja. A gente tenta se enquadrar nos critérios do outro, do irmão que está do nosso lado, do que o de Deus. bizarro. A gente se preocupa muito mais com o julgamento do irmão do que de Deus, porque a gente não esconde de Deus o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer. A gente não esconde isso de Deus, mas a gente consegue esconder isso do irmão. Aham. Então tem muita gente que vive Em prol dos de olhares, dos aplausos, das isso, performances. isso. E é por isso que agora, entendendo tudo isso, né, a Tassiane de hoje entendendo tudo isso, acredita muito naquilo de que quando a gente estiver no céu vai ter muitas pessoas que a gente achou que não ia, Papo e reto. vai faltar muita gente que a gente achou que iria, mas não vai. É muito doido, velho, porque é algo muito... É uma linha muito tênue nessa discussão que a gente tá tendo, que é algo legal, que eu gosto de conversar, inclusive, que existem dois lados, que aparentemente são extremos, só que a gente tem que achar um equilíbrio, tá ligado? Eu tô falando uma parada há um tempinho atrás, muito da hora, a respeito de como as pessoas são e como muitas vezes a igreja quer moldar as pessoas ao padrão do status quo que a sociedade tem da igreja, ou que a própria igreja definiu qual é sabe, o padrão dela. E O que é que você óbvio, precisa para pra fazer parte do nosso grupinho, tá ligado? É, E é óbvio que a gente entende que não é algo contraditório, mas ao mesmo tempo que a gente entende que existe um padrão óbvio, ético, moral e, sei lá, a necessidade de você deixar algumas coisas realmente. Você não pode simplesmente ser quem você quer ser. Se você lê a Bíblia, entende que ali existe um padrão ético e moral e, sei lá, para sua vida, para que você possa seguir. Mas isso não é pautado pelo que o pastor diz ou pelo que, sei lá, a moral da né? sociedade daquele lugar, daquela comunidade diz que é o correto, mas sim do que Jesus disse, que é o cara que a gente tá tentando parecer e seguir. Porque, beleza, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Isso é muito forte e é necessário. Eu não posso fazer o que eu quiser, sendo que existe um bagulho que tá falando literalmente diz o que eu tenho que fazer. Então eu não tenho que me pautar pelo que as pessoas dizem, mas sim pelo que Deus diz sobre o que eu tenho que fazer.
E é louco quando a gente já percebe isso e começa a entender que, pô, eu tenho que fazer essas paradas, mas porque eu entendo que é o correto, não porque eu sou obrigado. Porque senão eu nunca vou ser um cristão de verdade, mano. E não é isso Sim, que Deus quer. sim. E ao mesmo E tempo, a pensando, gente não pode obrigar as pessoas e falar, você tem que ser assim, desse jeito. Tem que falar essas é isso, palavras, esse Gui. Porque, linguajar, essas porque, tipo, roupas. por isso que a gente tem que falar de Jesus para alguém, querendo que de fato ele tenha um encontro com Jesus, sabe? Querendo apresentar o que de fato é ter um encontro com Jesus. O que é, quem ele é, como que é interessante, como que é, sabe? E a partir do encontro que ele tiver com Jesus, ele vai querer agradar Jesus, ele vai querer fazer parte disso, ele vai querer, porque ele teve um encontro real com Jesus. Ele não está indo para a igreja porque ele tem medo de ir para o inferno, sei lá, porque precisa disso, mas porque ele teve um encontro e ele gostou, e ele achou interessante, e ele quer viver isso, sabe? A gente tem que apresentar Jesus dessa forma, porque se a gente apresentar Jesus com obrigação, porque a gente tem a obrigação de apresentar, a gente não vai. Primeiro, que a gente não vai estar sob direção, né? Porque a gente precisa de direção do Espírito Santo quando a gente vai falar dele. Uhum. Para alcançar, para ir a fundo, sabe? Para alcançar alguém, a gente não tem esse poder de alcançar aquela pessoa. Quem faz isso é Jesus. A gente só é o intermédio, né? A gente só é o instrumento para que isso aconteça. Uhum. Então, primeiro, que a gente precisa de direcionamento, né? A gente precisa do direcionamento do Espírito Santo. E quando a gente faz isso por obrigação, a gente não tá dando espaço para o Espírito Santo nos direcionar. É porque a parada é simples e às vezes muitas pessoas complicam muito, sabe? O que uma pessoa precisa fazer pra, sei lá, ser um cristão de verdade, né? Ela precisa abandonar Isso o pecado. É doido porque tem igreja, né, que tem os estudos e tal de evangelismo. E eu acho que as pessoas ficam tão focadas no que elas estão aprendendo naqueles estudos, e que é interessante, é necessário, né? Conhecimento é necessário. Mas, assim, às vezes não é disso que a pessoa está precisando, sabe? Entendi. A gente tem que fazer como Jesus, a gente tem que entender a necessidade do outro para que a gente consiga alcançar. Porque, por exemplo, a gente aprende um monte de coisa nos estudos. Aí a gente vai chegar numa pessoa e vai começar a falar tudo isso. Uhum. Por causa que se você não ir para a igreja, você sabe que vai acontecer isso e aquilo, outro. E descasca um monte de coisa, um monte de informação ali em cima da pessoa. Aleatória. E às vezes a pessoa só quer um abraço, sabe? Às vezes a pessoa só quer, sei lá, ela já ouviu isso de tantas pessoas, velho. Papo reto. Às vezes ela só quer, sabe? Tipo, você perguntar, aí, tá tudo bem? E o que você tá precisando? Tá tudo bem? Tudo legal? Posso te dar um abraço? Posso orar por você? Visão. Eu acho que a gente tem que entender a necessidade do outro. Isso é relacionamento, sabe? E por isso que a relação é tão importante. Porque senão a gente a gente não vai viver bem. É muito doido como a Bíblia traz a questão do relacionamento das pessoas, porque, como eu tava dizendo, o que a pessoa precisa, né, pra realmente ser um cristão de verdade? Ela precisa reconhecer, né, que ela é pecador, que ela precisa de Jesus, porque senão ela vai se dar mal, e que ela precisa dele pra ter a vida eterna, e ela precisa abandonar os seus pecados, amar Jesus e querer ser parecido com ele. O resto é isso. O Espírito Santo. Lembra, quem é que convence? Deus. Quem é que convence do pecado? Deus. É isso, a gente não pode querer fazer o papel de Deus, velho. Exato. A gente não pode chegar e simplesmente querer convencer aquela pessoa de que ela tá errada e que ela precisa de uma transformação. Isso não é você quem faz. A gente só consegue seguir a Deus
Porque é ele quem nos capacita, pô. Então a pessoa precisa de fato de Deus. Você tem que só mostrar pra ela de que ela precisa de Deus. E que as outras coisas, né, com o tempo vão se ajustando. Sabe o que é ela doido? vai ser ensinada, ela vai encontrar um lugar, né, uma igreja, um lugar que cuide dela, que auxilie ela, que ensine ela. Mas quem convence ela do pecado é o Espírito Santo. E quem vai capacitar ela a continuar na caminhada é Deus. Visão. Vai tirar o coração dela de pedra. A gente não tem nenhum poder sobre isso. De carne. Quem faz isso é Deus. Uhum. Mas sabe qual é o doido? Deus usa a gente para se relacionar com pessoas e manter essas pessoas em um lugar onde existe algo que tá incentivando ela a continuar, sabe? Porque a gente não foi feito para caminhar sozinho, como a gente tava falando desde o início, sabe? Deus, quando você lê Atos e você vê o início da igreja e tudo mais, a galera, mano, é tipo assim, a utopia das comunidades. Você vê o bagulho assim, você fala, caraca, o comunismo deu certo aqui? Qual foi que rolou aqui dessa galera? Como assim? A galera, todo mundo se amava, dividia o que tinha, vendia o que tinha pra dar aos outros que não tinha. E tipo assim, ninguém era rico, ninguém era pobre, porque todo mundo que tinha dava quem não tinha, e quem não tinha recebia de quem tinha, e todo mundo ficava suave, tá ligado? E isso é uma das paradas mais da hora que eu vejo no cristianismo, porque quando você vê Paulo falando pra galera que você é livre, mano, tá ligado? Não deixa essas ideologias malucas de você não pode comer aquilo, tal, mas toma cuidado com esses bagulho aí por causa da sua mente e tal. Lá em 1 Coríntios, ele vai falar algo que pra mim é um bagulho muito da hora e muito doido e muito difícil, mas ao mesmo tempo muito incrível. Que ele fala assim, se o que você come vai levar o seu irmão a pecar, não come, mano, por amor a ele. E aí eu fico assim, pivete, eu lembro de uma passagem. Qual foi, velho? A gente não ama os outros assim, tá ligado? A gente tá dane-se porque esse maluco idiota, ignorante. A gente até come só pra... papo reto. Só pra pirraçar, velho. E aí a gente percebe que a gente não convive, tá ligado? A gente não sabe ter esse amor nos relacionamentos. A gente quer que seja o meu e o que o outro acha que é errado, dane-se. Eu sei que tá certo. Por quê? Porque eu sei. Por quê? Porque eu quero que esteja certo. Tá ligado? Não tem pô, mano, uma humildade de falar, tipo, pô, mano, eu sei que pra mim não tem problema, mas pro meu irmão tem. Eu não vou brigar com ele por causa disso. Eu vou só respeitar, como tu tava falando, do bagulho do respeito, tá ligado? Do amor e tal. Tipo, tá tudo bem, mano. E fé, tá ligado? Isso não vai prejudicar você. Por quê? Porque eu quero não só não te prejudicar, eu quero te ajudar, pô. E isso é doido. Porque em sociedade, como a gente tava falando no início, vai ter pensamentos diferentes, sabe? Vai ter ideias diferentes, como a gente na escola queria que a nossa ideia fosse aceita, mas às vezes não é. E a gente tem que aprender a lidar com isso, tá ligado? Ou você vai ficar emburrado e você vai ser um adulto que não sabe lidar com seus problemas quando você não recebe o que você quer ou quando alguém não acata a sua ideia, tá ligado? A gente tem que aprender e amar as pessoas, pô. E amar é muito difícil, tá ligado? Amar é entender que, caraca, mano, esse cara tá sendo um bobão com essa parada, mas eu tenho que respeitar, eu tenho que, tá ligado? Óbvio que você não vai se prejudicar, mas muitas vezes isso vai te gerar desconforto, sabe? Você amar alguém vai te gerar desconforto, não no sentido de você estar em um relacionamento que seja prejudicial a você psicologicamente, fisicamente ou algo do tipo, tá ligado? Não tô falando disso. Mas, tipo, às vezes você vai precisar fazer renúncias que vai te gerar desconforto para que a pessoa esteja confortável. E a pessoa também precisa fazer algumas coisas que deixam ela desconfortável. Isso é um bagulho muito louco dos relacionamentos, principalmente amorosos, né? Conjugais. Que muitas vezes a galera não entende e faz com que os relacionamentos hoje em dia sejam tão menos duradouros e superficiais. Porque eu não quero me doar pra você. Eu quero que seja do meu jeito e eu quero encontrar alguém que se molde a mim.
Se eu não encontrar alguém que se molde a mim, eu vou, sei lá, terminar com ela e procurar outro. Isso é muito doido. De fato, de novo, sobre aquilo que eu falei, né? É muito fácil a gente amar alguém que condiz com o que a gente espera, né? É muito fácil amar alguém que tá dentro do que a gente quer, dos nossos critérios. É muito fácil. Pois é. Mas é muito difícil a gente amar alguém diferente da gente. É por isso que a gente é tão preconceituoso. Papo reto. Muito preconceituoso a gente é. A gente é muito... Meu Deus, às vezes eu tenho maior vergonha, sabe? Às vezes eu fico olhando assim as pessoas dentro da igreja e eu fico pensando, será que essas pessoas acham que elas vão mesmo pro céu, sendo que elas não sabem amar ninguém? Visão. A passagem que fala sobre o amor é 1 Coríntios ou é 2? Primeira, o que você citou? O amor não... 1 Coríntios 13. 13, então é 1. Lá no finalzinho, né, fala que quando o que é perfeito vier, o que vai ser faltado. Eu amo muito essa parada. O que vai ser importante é o amor. E as pessoas não se atentam muito a essa passagem. Eu acho que é uma das mais importantes. É um dos meus textos favoritos. Imagina, Deus deixa claro. Deus falou sobre o amor diversas vezes, sobre o próximo. Diversas vezes. É um mandamento. Sim. Ele fala sobre pregar o evangelho, que é uma ordenança, e que também fala sobre amor, porque se a gente pregar o evangelho... É porque a gente ama. Ixi. Problemas técnicos, rapaziada. Isso. Né? Fala aí de novo que travou. Isso, tipo, de coração mesmo. Ah, tá bom. Tá de boa agora? Fala aí alguma coisa. Eu tô falando. Não tá conseguindo me ouvir? Tô. Melhorou, vai. Tá me ouvindo? Agora vai. Melhorou? Aham. Deus deixou bem claro, né, que o amor é uma das coisas mais importantes. Primeiro, porque ele é amor. Sim. Acho que primeiro, porque ele é amor. Depois é um mandamento. Sim. É o próximo como assim mesmo. Depois uma ordenança, né, que é pregar o evangelho a toda criatura. E quando ele falou em Coríntios que ele deixou claro o que é amor. Ele deixou claro. Sim, literalmente. Não tem ninguém que possa definir isso. Não tem nenhum ser humano que consiga definir melhor o amor do que ele. E tanto que eu acho que é uma das coisas muito difíceis de ser conceituada e que o dicionário não explica muito bem o que significa amor. Mas ele deixou na Bíblia, assim, ele foi criterioso com as palavras. Ele foi detalhista. Isso é onde as pessoas mais pecam. Sim. É onde a gente mais falha. E a gente não vê problema nisso. A gente tá muito mais preocupado com a música que a gente escuta, com a roupa que a gente veste. Visão. A gente tá tão mais preocupado com o que se pode ver do que com o que se pode sentir. Muito bom. E isso é uma das coisas que mais precisam ser ditas quando a gente fala sobre o arrebatamento. Quando eu vou às igrejas que pregam sobre arrebatamento, falam tantas coisas como adultério, como prostituição, como drogas e tudo isso que a gente não tem que se libertar por medo do inferno, a gente tem que se libertar porque por amor. É uma prisão. Exato. Sabe? As pessoas que vivem no mundo das drogas, as pessoas que vivem na prostituição, elas estão aprisionadas. Isso é questão de libertação. Sim. Não é medo de ir pro inferno. Elas precisam ser libertas daquilo. Visão. A gente tem que... A gente, quando a gente vai falar sobre arrebatamento, a gente tem que falar sobre amor, sabe? Isso.
Porque ninguém sem amor vai entrar no céu. Ninguém. Exato. Um bagulho muito louco que eu gosto muito, uma visão que eu peguei recentemente, é que muitas vezes a gente erra tentando tirar a água suja que tá no nosso balde. E a gente erra muito, porque o balde ele continua sujo, sabe? E é um trabalho sem fim. É muito mais difícil você tirar a água suja que tá dentro do seu balde, mas é muito mais fácil você simplesmente começar a encher o seu balde que tá cheio de água suja com água limpa, porque aí vai começar a transbordar, tá ligado? E aí vai chegar uma hora que toda a água suja vai ter transbordado, mano. E aí só vai ter água limpa. Só que as pessoas pregam o quê? Não, você tem que lutar contra essa parada, você tem que fazer, você tem que parar, você tem que... Uou, você tá... E, poxa, vendo da ótica daquele versículo que eu falei, realmente, não, a gente tem sim que abandonar o nosso pecado, tem que parar, como você falou, sei lá, parar de ser abandonado, ou parar de ser aprisionado pelas drogas, prostituição. Só que, como você falou, isso não vem de um lugar de, se você não fizer isso, você vai ir pro inferno, então você tem que parar imediatamente porque você tá errado e tal. Mas, cara, deixa eu te apresentar uma parada muito mais da hora do que isso. Deixa eu te apresentar um prazer muito mais louco do que qualquer sentimento que você possa sentir usando qualquer droga. Esse mano aqui, tá ligado? Olha que louco. Gui, eu acho que Deus ele foi cirúrgico quando ele disse que o povo perece por falta de conhecimento. Visão. Ele foi, extremamente necessário quando ele disse isso, porque de fato a gente perece por não conhecer. Exato. E isso somos todos nós, sabe? E embora alguns fique mais evidente, né? E outros consigam ser mais escondido, né? Mas todo mundo, por uma falta de conhecimento, carece em alguma área da vida. Seja espiritual, seja profissional, seja qualquer coisa. A falta do conhecimento, ela é prejudicial. E se a gente chegar a uma pessoa que usa droga e a gente fala, você vai pro inferno, porque você tá usando droga, você sabe, né? Você sabe que isso daí não é certo, né? Caraca, o mundo todo sabe disso. É algo que faz mal pra saúde, é algo que traz destruição na vida da pessoa profissional, na vida da pessoa familiar, na vida não só espiritual, porque é uma prisão. Imagina, você tá lidando com uma pessoa aprisionada por muito tempo, aí você vai chegar ali, vai dar uma palavra e pronto, liberta. Não é assim que funciona. Tá ligado? A gente sabe que não é assim que funciona. É um processo. É um processo. A gente, com as nossas questões, que são mais simples, entre aspas também, é difícil, é um processo, imagina uma pessoa nessa situação. Então a gente precisa ser cuidadoso, sabe? Visão. A gente precisa ser cuidadoso com essas pessoas. Uma vez eu participei de um evangelismo. Aí tá com aquele que você me mostrou as fotos? Exatamente. Tinha muita gente assim em situação de droga, de rua, sabe? Uhum. E essas pessoas chegaram perto. E a maioria dessas pessoas eram desviadas. Bahia. Foram crentes. Muito. Tinha um, que eu tenho uma foto com ele, que ele é filho de pastor. E ele falou de tudo, falou onde era a igreja do pai dele, ficou tudo. Mostrou as cicatrizes que ele tinha no corpo. E ele cantava vários louvores com a gente. Sabia algumas passagens, o nome dele era Paulo. Eu nunca vou esquecer o nome dele. Ele falou, eu sou
sabe como é meu nome? Ele todo orgulhoso. Sabe como é meu nome? Aí eu falei, qual é o seu nome? Ele, eu me chamo Paulo, Apóstolo Paulo. Aí eu fiquei assim, oh meu Deus, foi muito engraçado. Eu fiquei muito feliz aquele dia, velho. Foi Massa. muito legal, porque, cara, isso é muito interessante, sabe? Isso é muito gostoso. Você, sei lá, você. Deus te mostra que ele é pra todo mundo, sabe? Uhum. Que ele tá aqui pra todo mundo, velho. Não tem nenhuma distinção, não tem nenhuma exceção, é pra todo mundo, sabe? E ele ama todo mundo igual. E às vezes a gente julga, né, as pessoas. A gente julga muito, velho. A gente julga demais. E Deus, ele é tão diferente da gente. Eu sinto que a gente tá tão distante de ser parecido com ele. E ainda mais quando eu olhava aquelas pessoas, nossa, aquilo foi um choque pra mim, assim. Muito doido. Porque eu observava as pessoas e eu tinha muito a sensação de que as pessoas querem, sabe? As Sim. pessoas precisam. Tão As sedentas. pessoas. É isso, as pessoas estão sedentas. E a gente quem tá pecando muito, a gente quem meu Deus. E ele falou comigo, ele falou, eu quero ajuda, eu quero me internar, eu quero sair disso daqui. Ele falou comigo. E quando ele falou isso comigo, aí eu fui correndo, né? Atrás do meu tio, que é pastor. Eu falei, espera aqui um pouquinho, aí fui correndo atrás dele. E falei, ele quer ajuda, ele quer ser internado, quer fazer tratamento e tal, ele quer sair daqui. E aí, só que é tipo assim, a nossa igreja, ela não tem, tipo a sua igreja, que tem Sim, sim. como é que fala? Como é que é o nome? Programa. É isso, que acolhe essas pessoas, que tem essa ajuda, né? A nossa igreja não tem, aí a gente ia ter que procurar algum lugar, ele não tinha documento, ele não tinha nada ali com ele. E aí eu chamei o meu tio pra ele resolver isso. Aí ele marcou com um rapaz, né, de encontrar ele, um lugar pra encontrar ele ali mesmo em Itapuã, pra resolver isso, pra ajudar ele, né, dar auxílio e tal. Só que isso foi esquecido, sabe? Depois todo mundo foi embora e tal. E ele pegou assim na minha mão, ele falou, tipo, não esquece de mim, não sei o que. Eu falei, não vou esquecer você, não vou esquecer você. E eu realmente não esqueci. Mas não foi atendido o pedido dele, sabe? Sim. E eu fiquei muito chateada com isso, porque, tipo, então que a gente foi lá, sabe? Tipo, pra dizer que a gente foi, eu fiquei muito com isso na cabeça e isso é bem chato, porque eu acho que eles deviam ter resolvido isso. Sim. Sabe, ele falou que ele queria ajuda e eu acho que isso devia ser atendido, não devia ter deixado de lado. Esse é um dos maiores problemas da nossa igreja contemporânea, né? Como instituição no geral. Quando a gente vê a Bíblia, a gente vê um Jesus que cuidou de necessidades básicas das pessoas, né? Olhou para uma multidão faminta e teve piedade delas, teve amor, teve compaixão. Chegou para um cara que, sei lá, era paralítico e perguntou: o que você quer que eu faça por você, né? Um cego e, tá ligado? Curou da parada que ele tava precisando naquele momento. E óbvio que
as pessoas precisam muito mais do que, sei lá, deixar as drogas ou serem curadas de coisas físicas, é o perdão, óbvio, serem libertadas do pecado, que é o que leva elas para uma morte eterna. Mas se a gente não tiver uma compaixão física do que a gente está vendo, sabe que é algo tão material, tão que tá aqui, mano. Como é que a gente vai sentir de verdade mesmo a compaixão por alguém que tá indo pro inferno e que a gente quer que ela não vá? E aí a gente pode fazer um link com o amor, com o texto que fala assim: eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Tá ligado? Se eu não cuido de uma necessidade básica de alguém que eu posso fazer, tipo, materialmente, tipo, mano, tá precisando de comida, o que eu preciso dar pra ele? Comida! Tá ligado? Beleza, é massa eu chegar e evangelizar um cara que tá ali na rua, mas o que ele tá precisando ali no momento é comida, pô. Óbvio que ele tá precisando de Jesus. É passagem de a fé sem obra é uma fé morta, né? Exatamente. As duas coisas têm que ser feitas. Exatamente. Não pode esquecer do que é mais importante, mas a gente tem que ser igual a Jesus e cuidar do que é a necessidade da pessoa naquele momento ali. Também, sabe? Fazer as duas coisas. Eu acho que a gente precisa mesmo, de verdade mesmo, eu acho que a gente precisa ser mais sensíveis, sabe? Sim. Eu acho que a gente tá... Tem mais empatia. Tentando tanto não ser sensível. Eu acho que a gente tá tentando tanto não ser sensível às coisas, né? Tentar ser durão e tal. A gente tá sendo durão até demais. Visão. E a gente precisa ser sensível à voz de Deus. A gente precisa ser sensível ao toque dele, aos mandamentos dele. A gente precisa ser sensível à dor do outro, à história do outro. A gente precisa ser sensível. Uhum. A sensibilidade nos faz viver coisas muito profundas. Que é algo básico no relacionamento, né? Qualquer relacionamento, qualquer relação. Sim. Muito bom, muito bom, muito bom. Acho que com isso nós ficamos... A gente não ia falar sobre arte. Pois é, pra você ver. Mas isso é arte. A arte é isso aí. É, a vida é uma arte. A vida é a arte. Então, acho que fechou, tá bom, né? Acho que tá bom já, né? Acho que tá. A gente fala bastante. Quais são as suas considerações finais? Gostou de ter participado? Eu achei necessária a minha participação, hein? É verdade. Peça um bis, por favor. Foi divertido. É sempre bom conversar com você. Tamo junto, pô. Você é uma pessoa incrível. Igualmente. Obrigado. Valeu, rapaziada. Bebam água e comam frutas.